O que vem à sua mente quando pensa nos anos 80? Essa foi uma época de grandes transformações no mundo. Os Estados Unidos lançavam seu primeiro ônibus espacial. A Sega e a Nintendo conquistavam um mercado que antes pertencia à Atari no mundo dos videogames. E a música produzida nesse período é para muitos de qualidade ímpar na história. Mas tudo isso só aconteceu no exterior, porque no Brasil essa ficou conhecida como a década perdida. A péssima administração econômica promovida pelo governo dos militares nas décadas passadas lançou o país em uma grave crise econômica marcada pela hiperinflação, que chegou a 400% ao ano. O aumento no preço da carne, que chegou a 50% em 2 meses, já era esperado por causa do entre-safra. Há 2 meses, o pacote de 1 kg de feijão preto estava custando 156 cruzados. Hoje, esse mesmo pacote de feijão está custando 312 cruzados. Os preços de produtos aumentavam diariamente e após o tabelamento de preços promovido pelo governo, produtos básicos começaram a faltar nos mercados de todo o país. Nesse cenário que o paranaense Raimundo Nonato, desempregado e sem uma casa própria, arquitetaria o seu plano de vingança: sequestrar um avião e jogá-lo contra o Palácio do Planalto, a residência daquele que ele julgava ser o único culpado pela sua situação atual, o até então presidente da República, José Sarney. Essa é a história do quase 11 de setembro brasileiro. 2 direita, 36059, ajuste no 017, atento aos 4, ponto final. Raimundo Nonato Alves da Conceição nasceu em Vitorino Freire, vindo de uma família pobre do interior do Pará. Ele foi tratorista em várias empresas de construção e chegou a trabalhar em obras da empreiteira Mendes Júnior, no Iraque. Em 1988, ele havia sido demitido de seu emprego, assim como vários brasileiros da época. Mas nesta altura da história, Raimundo não tinha mais nada a perder e pôs seu plano em prática. No dia 29 de setembro de 1988, em posse de um revólver calibre 32, ele fez seu check-in no aeroporto de Confins, em Minas Gerais. Nessa época, não havia detector de metais em boa parte dos aeroportos do país, nem revista de bagagem era realizada antes do embarque. Portanto, era razoavelmente fácil transportar armas em voos civis. Ele embarcou no voo VP-375 da VASP e decolou às 10h52 da manhã, no Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte, com destino ao Rio de Janeiro. No cockpit do Boeing 737 estava o comandante Fernando Murilo de Lima e Silva, o copiloto Salvador Evangelista e o engenheiro de voo Gilberto Renha, que apesar de não estar em horário de serviço, decidiu acompanhar os colegas de trabalho no voo. Por volta das 11h12, 20 minutos após a decolagem, Raimundo, portando o revólver, dirigiu-se à cabine de comando e tentou, sem sucesso, forçar a porta da cabine. Estava trancada. O comissário de bordo, Ronaldo Dias, pensou que Raimundo queria apenas usar o banheiro e tinha se dirigido ao lado contrário da aeronave. Ao tentar explicar ao sequestrador que aquela era a cabine de comando e que ele não poderia entrar, Raimundo disparou contra a cabeça do comissário, mas acabou errando e o tiro atingiu Dias de raspão na orelha. Ao constatar que a porta não iria se abrir, Raimundo começou a disparar contra a porta da cabine, que não era blindada, como é nos dias de hoje. Um desses disparos acabou acertando o tripulante extra, Gilberto Renha, que teve a perna fraturada. Outro disparo acabou acertando o painel do avião, o que fez a tripulação optar por abrir a porta para cessar os disparos. Sem que o sequestrador percebesse, o piloto Murilo acionou pelo transponder o código 7500, que na linguagem aeronáutica indica sequestro, com o SINDACTA, Centro Integrado de Defesa Aérea, sendo prontamente avisado do sequestro. Quando tentava atender a resposta do SINDACTA pelo rádio, o copiloto Salvador Evangelista foi baleado na nuca pelo sequestrador, que pensava que Evangelista iria tentar algo. Salvador morreu na hora. Em seguida, o sequestrador apontou o revólver para o piloto e exigiu
que a aeronave fosse desviada imediatamente para Brasília. Durante o trajeto, Murilo tentava ao máximo economizar combustível, já que originalmente o avião tinha apenas o suficiente para fazer o trajeto original, BH-Rio. O tempo naquele dia estava nublado, então Murilo usou aquilo em seu favor. Ele conduziu propositalmente a aeronave para a zona mais nublada da região e disse ao sequestrador que estava sobrevoando Brasília, mas não conseguia avistar o Planalto. Com o sequestrador pensando que seu plano não resultaria em êxito, acaso do clima, e com um caça Mirage 3 da FAB acompanhando o avião, ordens expressas de abater a aeronave caso ela entrasse no espaço aéreo do Planalto, o comandante conseguiu convencer o sequestrador a mudar de rota. Originalmente, Raimundo quis redirecionar a aeronave para São Paulo, mas a falta de combustível os forçou a seguir para Goiânia. Quando estavam perto do aeroporto de Goiânia, Raimundo mudou de ideia, exigindo que o avião desse meia volta e rumasse para São Paulo. Mas Murilo sabia que o combustível da aeronave poderia acabar a qualquer momento. O comandante então teve uma ideia arriscada, mas que se desse certo, poderia salvar a vida de todos ao bordo. Ele iniciou um turnout, uma manobra acrobática que é facilmente reproduzida em um caça, mas tratando-se de um 737, essa ação poderia danificar a estrutura da aeronave. O objetivo da manobra era derrubar o sequestrador, que não estava em um assento, tampouco usando cinto de segurança. Quando derrubado, Raimundo seria rapidamente imobilizado pelos tripulantes da aeronave. Porém, Raimundo conseguiu se segurar na cortina da galley dianteira e não caiu durante a manobra. Murilo, então, tentou outra, um parafuso, que conseguiu derrubar Raimundo, mas como os outros tripulantes também caíram, ele não foi detido. As manobras custaram ao 737 uma perda grande em combustível e altitude, mas assim que a aeronave nivelou, após o parafuso, o aeroporto de Goiânia estava logo à frente e o 737 pousou às 13h45 da tarde. Raimundo exigiu que o avião fosse reabastecido e decolasse novamente rumo a Brasília. Mas Murilo informou a Raimundo que a aeronave estava com problemas e precisaria de uma inspeção de reparos. Então, Raimundo exigiu um caça Mirage 3 para fugir. Durante as negociações, ele liberou diversos passageiros, tidos como reféns na aeronave, e ao invés de um Mirage, ele aceitou um Embraer EMB-110 Bandeirante para executar sua fuga. Usando o comandante como um escudo humano, quando Raimundo estava descendo as escadas do Boeing, em um momento de distração, um atirador da Polícia Federal, escondido no Bandeirante, disparou contra Raimundo, mas errou. Raimundo, ao ver os disparos, atirou contra o comandante Murilo, que foi atingido na coxa e caiu. Raimundo foi alvo de vários disparos vindos do Bandeirante. E assim, o sequestro do voo VASP 375 se encerrou às 19 horas da noite. Raimundo foi levado ao hospital e se recuperou bem dos disparos. Porém, antes de receber alta e responder sobre seus crimes, ele morreu de forma até hoje misteriosa. Em seu laudo, a anemia falciforme foi dada como causa da morte. O laudo controverso, mas não questionado na época, foi dado pelo médico legista Badam Palhares, que anos depois forneceria o laudo de PC Farias, um ex-tesoureiro do presidente Fernando Collor de Mello. E segundo Palhares, foi morto pela namorada que logo em seguida cometeu suicídio. Ambos os laudos de Badam são amplamente questionados por muitos. O comandante Murilo foi condecorado apenas em 2001, 13 anos após o incidente, com as medalhas do Mérito Santos Dumont e da Ordem do Mérito, sendo considerado um herói por ter salvado a vida de mais de 100 pessoas a bordo.
Segundo o comandante, ele nunca ouviu uma palavra de agradecimento do presidente José Sarney, enquanto passageiros e tripulantes sempre o homenageavam. Ele faleceu no dia 26 de agosto de 2020, aos 76 anos, por insuficiência respiratória. O Boeing 737 ficou danificado por conta das manobras acrobáticas realizadas, mas sofreu manutenção e voou pela Southwest até 2012. Em 2011, a Infraero foi condenada em segunda instância a pagar uma indenização de R$250 mil para Wendy Evangelista, filha do copiloto Salvador Evangelista, que morreu no sequestro. A justiça considerou que a entrada de um passageiro com um revólver dentro do avião foi um erro grave, não existindo normas de segurança adequadas na época. Porém, até hoje, Wendy não recebeu nenhum valor da empresa. Muitos acham que se esse atentado tivesse êxito, o 11 de setembro não teria acontecido, pois medidas de segurança seriam adotadas após o desastre no Planalto.